Dia 16 não, 15. Olha aí um dia 15 de junho de 2021. Eu queria compartilhar hoje aqui com vocês, nesse nosso diário, uma coisa que aconteceu ontem e que foi muito importante na dramaturgia, que foi uma percepção de que eu precisava partir um pouco mais da minha própria experiência para desenvolver esse texto. É um texto sobre infância, inspirado no George Maltner, no universo do George Maltner, e especialmente, isso também eu defini ontem, eu me lembrei que era esse o objetivo desde o início, no entendimento do George Maltner sobre a amálgama brasileira, que, sintetizando muito, é a nossa disposição em aceitar o que é diferente, o que é estrangeiro, o que é estranho. Para o Maltner, isso é uma herança que nós carregamos desde os povos originários brasileiros, especialmente os tupis, que achavam que a sua missão no mundo era desvendar os mistérios da natureza. Então, sempre que eles encontravam algum outro povo, alguma outra civilização desconhecida, eles, ao invés de repelirem, como é mais comum nas sociedades históricas, enfim, até hoje, eles se empolgavam, eles achavam que era uma sorte, uma oportunidade para revelar o desconhecido de uma outra civilização, de um outro povo. Isso é muito bonito. Eu não tenho outra fonte para dizer se isso é verdade absoluta ou se é a interpretação histórica do Maltner. De qualquer forma, me interessa. E eu acho que sim, diz muito sobre a nossa formação brasileira. Assim. Eu acho que nós temos uma grande disposição, isso por uma experiência também, uma grande disposição, um grande interesse pelo estrangeiro. Enfim, eu estava muito apegado à biografia do Maltner, eu estava pondo o nome nos personagens. O nosso protagonista se chama Henrique. Henrique é o nome do George Maltner, ele chama Henrique George Maltner. Ele tem uma irmã mais velha que chama Susana. E a história se passava em uma viagem a Caxambu. Esse menino, desde o início, estava sendo apresentado como uma pessoa muito aberta, muito disponível, muito interessada em música, em arte e tudo mais. Enfim, o que é que aconteceu? O que é que tem acontecido? Eu percebi que era um personagem que estava numa mesma frequência, numa mesma intenção durante todo o texto. E que estava meio sem graça. Eu tava pensando qual que é a transformação desse personagem. Então eu resolvi colocar, mudar um pouco meu foco. Esse menino era muito inspirado no George Maltner, que é assim, essa pessoa muito expressiva, muito expansiva. E eu comecei a pensar um pouco mais na minha infância. Eu fui uma criança muito quieta, muito calada. O que despertou, inclusive, suspeitas nas minhas professoras, minhas primeiras professoras, de que eu estava dentro de um espectro mais... Hoje se usa esse termo do espectro, mas enfim, num linguajar menos preciso, que eu era autista. Porque eu não conversava, porque eu não brincava com outras crianças no recreio. Enfim, pensando nisso, eu comecei a desenvolver a história dessa criança mais introspectiva, indo descobrir o carnaval. E
comecei a traçar também uma relação dela com um personagem mais velho, que é o personagem do avô dela, que é um senhor extrovertido, muito sociável, como era o meu avô Vadinho. E eu batizei o personagem de Vô Vadinho em homenagem ao meu avô. Enfim, tô com um pouco de dificuldade, mais tarde eu volto para contar mais.